Eu acho que a gente passou por uma primeira marcha de diversidade e inclusão, que as empresas, nós precisamos fazer diversidade e inclusão, precisamos incluir pessoas, e foi feito de qualquer jeito, sem entender de fato o que é a inclusão, né, de grupos subrepresentados. E acho que agora as organizações estão entendendo que é muito mais do que apenas contratar, do que colocar para dentro da organização, né? A partir do momento que você contrata uma travesti, que você contrata uma pessoa trans, que você contrata uma pessoa negra ou com deficiência, né? Que tem toda uma vivência fora do espaço organizacional, na convivência social, você contrata também toda essa narrativa que ela traz. Então é um olhar também, principalmente humano, né? Sobre essas pessoas. E acho que as organizações estão entendendo que elas têm essa responsabilidade também de ver muito além do ser corporativo, mas quem é essa pessoa, né? Que tipo de experiências que ela passou e como isso impacta em quem ela é hoje. Então acho que as organizações elas estão entendendo esse papel, né? Que elas têm muito além da contratação mesmo, né? Muito além de quem vai ser essa pessoa dentro do espaço organizacional, mas como que ela pode inclusive ajudar na humanização da organização, né? Para que a organização realmente tenha esse objetivo mais social mesmo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando, não importa qual horário, mais um episódio dessa segunda temporada do Relaciocinando, o podcast que fala de gente que gosta de gente. Na primeira temporada, a gente teve uma missão muito específica de dar um holofote bem grande para a diversidade e para a inclusão. Nós trouxemos alguns assuntos que eu só não vou contar para vocês porque eu quero que vocês vão lá no YouTube assistir a primeira temporada mais uma vez para entender por onde a gente percorreu. E é por isso que eu estou tão orgulhoso de dizer que, até agora, o nosso trabalho em cima dessa missão tem sido muito eficiente. Tanto que hoje talvez seja o episódio que vai mais me dar orgulho de trabalhar por causa das minhas convidadas que eu tenho aqui hoje. Estamos diretamente nos estúdios da InStore, nosso novo parceiro, nosso novo patrocinador. A InStore que trabalha aí com gravação de podcast corporativo, rádio indoor e ainda por cima faz criação de conteúdo para rádios corporativas, para podcasts corporativos. Então, se você ainda não conhece a InStore, acessa aí o Instagram deles, tá aparecendo na tela agora. Eu tenho certeza que dá para dar um match aí. Tenho comigo aqui duas moças, Luke e Niodara. Luke, é assim que você quer ser chamada, de Luke? Exatamente, Luke Luana. Luke Luana. E a Niodara me disse que tem duas formas de chamar, Tem Nil duas. e Dara. E Dara. Qual que você gosta mais? A forma que você achar melhor. As duas me representam. Ok. Bom, eu vi a Luke te chamando de Dara, então vamos seguir com Dara. Perfeito. Perfeito. Isso aí. Aqui no podcast nós temos um momento recrutamento, um momento talent acquisition, como todo mundo gosta de falar no mundo corporativo. Eu recebi o currículo de vocês, tá aqui comigo. A gente vai passar um pouquinho ele agora, só para entender um pouco mais sobre vocês. E vamos começar por ordem alfabética, tá? Então, eu tenho aqui Luke Luana. Qual que é o seu nome? Meu nome é Luke Luana, não vou falar o restante, né, por conta da LGPD, mas Ok. fiquem aí com Luke Luana. Perfeito. De onde você é? Eu sou natural aqui de São Paulo. Natural de São Paulo. Exatamente. E onde você atua hoje? Hoje eu atuo como analista plena na Elo Cartões. Sou analista tanto de treinamento e desenvolvimento, também diversidade e inclusão, eventos organizacionais, enfim, tudo que tiver ali a gente faz um pouquinho no RH. Muito bacana. A empresa Elo é uma empresa muito legal. Eu tô vendo aqui que você vive e resiste no extremo sul de São Paulo, que você não só é noiva do Gustavo, como é mãe de pet. Exatamente, sou mãe do Baby Egon, gente, um chihuahua lindo, branquinho do olho azul. Que bacana. Maquiadora profissional pela L'Oréal, palestrante, formada em RH e hoje atua como analista de diversidade e inclusão. Teve mais uma coisa que nos bastidores você me falou que faz e você vai contar aqui pra gente. Exatamente, gente. Eu também, além de tudo isso, né, eu também monto móveis, faço coisas em casa, faço várias coisas ali que as mulheres ultimamente precisam estar fazendo também, né? Não é só o papel do homem ali organizar algumas coisas. Então, ultimamente, eu tenho feito bastante coisa por aí. Muito bom. Niodara, qual é o seu nome? Niodara, Faria, Dara, Nil. Muito bom. Temos não só um nome artístico, mas vários. Vários. Legal. Onde você está atuando agora? Atualmente sou analista de comunicação, conexão e cultura no iFood.
com o objetivo aí de encantar clientes para transformar em fãs da marca. Atuo também em alguns, perdão, em alguns projetos, né, de diversidade, de inclusão também, tanto dentro do iFood quanto pessoalmente também, com muito mais como um propósito mesmo, objetivo de vida. Bacana. Eu ouço a palavra iFood e não consigo ouvir na minha cabeça iFood. É automático. Tô vendo aqui então que você é graduado em gestão de recursos humanos, Isso. né? Já passou pela Odontoprev, a Mil, hoje está trabalhando na iFood e tem alguns prêmios no currículo aqui, né? Tem um prêmio CX Summit, você viu? o Sim, CX Summit, seria CX isso? Summit. Legal, prêmio Track.co, experiência do cliente em 2022, na categoria de diversidade e inclusão. Isso. Deve dar um orgulho danado isso, Nossa, né? muito orgulho. Foi o reconhecimento de um trabalho que a gente iniciou numa área de experiência do cliente, né, para falar sobre diversidade com empresas parceiras de atendimento no iFood, né, empresas de telemarketing. E foi importante porque a gente mostrou, né, que não é só papel de apenas uma área falar sobre diversidade, mas que a gente consegue também contextualizar para cada área. E um outro projeto também de outra pessoa que foi meu líder, né, que é o Mário Gomes. Então foram 2 projetos dentro dessa área de experiência do cliente que fizeram que a gente conseguisse, né, esse reconhecimento. Muito legal. Bacana. Então a gente já conheceu vocês e vamos agora fazer o crachá da firma. Pode Bora ser? lá. Vamos fazer o crachá do Relaciocinando para vocês. Nós Gente, temos essas aqui. fotos de crachá nunca fica boa, hein? Será que nessa a gente vai ficar, Eu prometo que fica finalmente? melhor que um 3x4, tá? Graças a Deus. Olha, expectativas. Então, por favor, segure a plaquinha. Bora lá. Vamos lá. Contratada. Graças a Deus, finalmente. Será que essa foto ficou boa? Vem aí. E a segunda. Muito bem. Enquanto as fotinhos revelam. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês já se conheciam antes? Bom, eu conheci a Dara, é uma história um pouco longa, hein? Conheci a Dara assim que eu tava nos meus primeiros meses de Elo, né? Eu trabalhei muito tempo com Customer Experience na parte de telemarketing, então eu tive uma migração de carreira. E pra mim, sair de um ambiente ali que é voltado à produção, voltado a alô, boa tarde, ir pra um ambiente corporativo com uma cultura muito mais humanizada, me causou uma estranheza. Uhum. E aí, quando eu cheguei na Elo e eu vi que eu era a primeira mulher trans do ambiente corporativo, eu falei, caramba, será que só existe eu nesse mundo, né? Será que só existe pouquíssimas pessoas trans que me representem por aí? E aí, num belo dia no LinkedIn, eu fazendo ali as minhas buscas, né? Eu encontrei Dara, que fez uma postagem incrível sobre diversidade. Eu falei assim, é essa mulher aqui que eu preciso me aproximar e me espelhar e ter um bate-papo com ela. Será que eu consigo? E aí, eu chamei a Dara ali no LinkedIn pra gente bater um papo, marcamos uma call, né? No meio dessa loucura aí de agenda. E essa relação já vem durando o quê? 1 ano e pouco, quase 2 anos, né, Quase amiga? 2 anos, amiga. Foi bem no comecinho da transição. Foi. E pra mim foi incrível, né? Porque ela me chamou pra gente bater um papo e eu tinha acabado de me descobrir, né? Tava iniciando todo o processo. Eu tava buscando realmente outras manas, assim, no espaço organizacional pra entender, pra eu conseguir realmente me conectar, somar esforços. E quando ela me chamou pra mim, foi tipo, é isso, topo. E foi incrível. E aí, a partir daí começou essa amizade, né, amiga? Exato, e aí não largamos mais, gente. Já estamos aí fazendo podcast junta. Já chamei a Dara pra palestrar na Elo. Então, assim, tá uma grudada na outra. E falando em palestra, esse mês, que é o mês de julho, que eu percebi que é um mês no qual vocês batem bastante na tecla na rede social de vocês. Uhum. Já rolou palestra, rolou convite para falar, para trazer conteúdo. Fala para mim um pouco, como é que foi esse mês de julho para vocês? Olha, esse mês de junho e julho, pra mim, pelo menos, foi um mês bem turbulento, né? Porque além do trabalho ali, CLT que a gente tem, vem os convites pra falar em outras empresas também, né? Pra mim, foi o primeiro ano que eu recebi esses convites, então pra mim foi tudo muito novo, pra mim foi uma experiência incrível. Existe toda uma polêmica, né, por trás de tudo isso, porque as empresas costumam chamar a gente, né? Levar as nossas narrativas, nossos corpos apenas nesses meses, mas a gente tem que entender que diversidade precisa ser abordada durante todo o ano. Nós,
pessoas diversas vivemos durante todo o ano, a gente precisa de trabalho. Eu tenho emprego CLT, então tenho minha renda fixa. E quem não tem, quem sobrevive disso de palestra, né? Mas assim, foi uma experiência incrível. Eu falei lá na Lelo, na Livelo, no TikTok. Então, pra mim, assim, foi transformador essa experiência de poder falar sobre mim, sobre a minha história e saber que tem pessoas que querem ouvir a minha história, né? Então, pra mim, isso foi incrível. E aconteceu a mesma coisa pra você? Ah, mesma coisa. Foi um mês realmente bem, acho que importante, né, amiga? Particularmente pra mim, já faz um tempo que eu trabalho com diversidade, mas era algo muito interno, muito intrínseco, né, para grupos pequenos, dentro de onde eu trabalho hoje, eu não tinha ainda me exteriorizado, né, realmente ir em outras empresas, em outros espaços para falar sobre diversidade. E nesse mês aconteceram bastante coisas, né? Então, palestras, rodas de conversa, de conscientização. Fui na Elo, a convite da Luke. Participação também em campanhas de conscientização também em redes sociais. Foram bastante narrativas, né, relacionadas à diversidade e inclusão e coisas que eu já tinha vontade de fazer. Então, foi um mês importante. Acho que como a Luke falou, né? A gente questionou, né, que aconteça apenas em junho, mas eu acho que foi importante em junho a gente trazer essa provocação e existir de fato, né? A gente tem essa realidade corporativa na qual ainda se faz as coisas baseadas em calendário, né? Então a gente fala sobre o orgulho no mês do orgulho, a gente fala sobre racismo no mês do racismo, a gente fala, né? A gente vai seguindo um calendário e lembrando o dia que estiverem falando sobre representatividade em fevereiro, por exemplo, né? Talvez a gente tenha conseguido né, desvencilhar um pouco do calendário, né? Mas eu acho que o caminho tá sendo bem trilhado, né? Eu tenho aqui comigo os crachás de vocês, então sejam bem-vindas ao Relaciocinando. Fomos Fui contratadas? contratada, gente, finalmente. Demorou tanto pra receber essa ligação. Olha, posso dar a plaquinha? Pode Eu posso colocar? levar pra casa? A plaquinha fica Olha! no cenário para as pessoas poderem apreciar um pouquinho. Gente, eu fiquei bonita! Felipe, mas vamos lá, cadê o meu kit onboarding? Eu tenho que sair daqui com o meu kit onboarding. Não, eu me recuso a sair daqui sem esse kit onboarding. O kit onboarding tá aí, fica como sugestão pra gente trabalhar. Vou pedir pra você colocar isso na caixinha de sugestão que fica lá fora na recepção. Pessoas, digam pra mim uma coisa. A pergunta que talvez eu queira mais fazer a partir de agora e isso explica um pouco por que eu disse que no início que esse episódio me dá tanto orgulho de fazer, porque talvez de todas as diversidades que nós tentamos trazer até agora aqui no podcast e que nós temos aí nesse mundão afora, a percepção identitária, a percepção que a pessoa tem de si própria é talvez uma das coisas mais difíceis de uma empresa lidar e dela aprender a lidar, porque ela não como que eu posso dizer isso? Eu tenho uma pessoa com nanismo. Você vê que aquela pessoa tem nanismo. Você vê as dificuldades que ela tem, você percebe ela e fala, ok, eu tô imaginando como você funciona aqui dentro. Mas a percepção identitária tá para dentro. Né? Você até vê, às vezes, fisicamente isso sendo espelhado, mas você não vê o que a pessoa tá passando com aquilo. O que aquilo representa para ela? Quais são as dificuldades que ela tem do lado de fora da empresa e pro lado de dentro também? Dito isso, como é que vocês acham que hoje as empresas estão conseguindo se preparar para acolher melhor essa percepção que as pessoas têm de si próprias, que já saiu do padrãozinho, né? E que não tem cartilha, não tem um lugar onde uma pessoa que contrata, uma pessoa que promove, uma pessoa que reconhece, vai olhar e falar, então é desse jeito que eu faço? Como é que tá isso acontecendo agora? Em que momento nós estamos? Como é que vocês percebem isso? Olha, a gente tá num momento, digamos que de transformação, mas a gente ainda tá muito longe do que a gente precisa estar, assim. Okay. Hoje a gente fala dessa representação em empresas, então as empresas falando que tem um público diverso, que tem um quadro grande de pessoas diversas, mas que pessoas são essas, né? A gente costumou falar de diversidade, as pessoas LGBT, né? Mas só tinha o G, só tinha o B, só tinha o L. O T, onde tava o T? Tava na rua, tava na porta, batendo, tentando entrar. Okay. Então, muitas vezes nós somos as primeiras a entrar nesses lugares. E quando a gente é a primeira a entrar, todos os olhares estão sobre a gente, né? Então primeiro vem essa pressão de ser a primeira,
e você tem que ser muito boa, o seu corpo tem que representar o melhor daquela origem. E tem muita questão também de como é que as empresas hoje conseguem, de fato, incluir essas pessoas, né? Você coloca uma pessoa PCD, mas o que essa pessoa PCD tá fazendo para contribuir pro negócio, né? Então, acho que tem esses dois lados, a diversidade, que é você ter a pessoa, e a inclusão, que é como você lida com essa pessoa no seu dia a dia. Perfeita. E diria também que a gente tá num momento, acho que, de aprendizado, né? Eu acho que a gente passou por uma primeira marcha de diversidade e inclusão, que as empresas, nós precisamos fazer diversidade e inclusão, precisamos incluir pessoas, e foi feito de qualquer jeito, sem entender de fato o que é a inclusão, né, de grupos subrepresentados. E acho que agora as organizações estão entendendo que é muito mais do que apenas contratar, do que colocar para dentro da organização, né? A partir do momento que você contrata uma travesti, que você contrata uma pessoa trans, que você contrata uma pessoa negra ou com deficiência, né? Que tem toda uma vivência fora do espaço organizacional, na convivência social, você contrata também toda essa narrativa que ela traz. Então é um olhar também, principalmente humano, né? Sobre essas pessoas. E acho que as organizações estão entendendo que elas têm essa responsabilidade também de ver muito além do ser corporativo, mas quem é essa pessoa, né? Que tipo de experiências que ela passou e como isso impacta em quem ela é hoje. Então acho que as organizações, elas estão entendendo esse papel, né? Que elas têm muito além da contratação mesmo, né? Muito além de quem vai ser essa pessoa dentro do espaço organizacional, mas como que ela pode inclusive ajudar na humanização da organização, né? Para que a organização realmente tenha esse objetivo mais social mesmo. E aí uma pergunta polêmica que eu quero fazer é: existe no mercado iniciativas de contratação de uma pessoa trans ou uma pessoa travesti que acaba sendo mais uma garota propaganda dentro da empresa do que realmente mais uma colaboradora? Sim. Existe muito, né? Essa questão de você usar a diversidade como um troféu. Né, você usar aquela pessoa da diversidade pra, vamos tirar ela ali da caixinha, vamos usar ela pra isso aqui. Vamos mover essa pecinha pra lá e pra cá. Existe isso. Hoje na empresa que eu estou, eu não senti essa usabilidade do meu corpo. Pelo contrário, tudo que foi acontecendo comigo durante toda a minha trajetória na Elo foi ao contrário, foi tudo muito natural. Então, quando eu cheguei, eles queriam muito que eu fosse protagonista da minha história, sabe? Que eu estivesse ali, de fato, entrando nas webinars como a pessoa narradora, que eu estivesse ali abrindo os workshops da empresa, não só porque a Luke é travesti, mas porque a Luke é boa no que ela faz, porque ela é uma ótima comunicadora. Então, eu fui questionada, inclusive, numa roda de conversa esses dias, né? Luke, mas você não acha que você tá onde você tá, que você chegou onde você chegou porque você é uma mulher trans? E é por isso que você tá aí? Eu falei, não, porque eu sou boa no que eu faço. E quem me trouxe essa reflexão esses dias foi a Dara, inclusive. Olha. Porque eu não tinha essa reflexão de mim mesma. Eu sabia que eu conseguia fazer as coisas muito bem, mas eu não tinha essa noção de que eu tava chegando onde eu estou chegando porque eu sou muito boa. Porque a gente é muito fora da curva, Fê. Você não vê mulheres trans chegando aqui onde a gente tá hoje, sabe? Conseguindo falar tão abertamente, tão com essa inteligência emocional que a gente conseguiu trabalhar durante todos esses anos. Então, nessa minha experiência de 1 ano e meio na Elo, eu fui promovida, eu apresentei a reunião de resultados, eu apresento os workshops, eu abro as palestras da Elo, não porque eu sou uma travesti, mas porque eu sou muito boa no que eu faço. E, amiga, muito obrigada por ter me trago esse olhar tão carinhoso comigo que nem eu tinha. Mas agora eu tô curioso pra saber o que foi que você falou pra ela que deixou ela desse jeito. Foi na construção do meu workshop pra Livelo. Tá. Isso me marcou muito. Não, eu acho que não só pra ela também, né? Acho que foi um exercício próprio, né? Acho que a gente troca muito, né, amiga? E Sim. a gente fala muito que algumas coisas que a gente experiencia, se a gente guarda pra gente, não faz sentido. E eu, particularmente, eu gosto muito quando aprendo algo e eu divido, né? Quando eu vejo que, de repente, serve pra mim, mas serve pra outra pessoa também. E durante muito tempo, muito por conta de todos os meus recortes, eu sempre me senti aquela pessoa, nossa, gratidão por eu estar aqui, nossa, obrigada. E com o tempo eu comecei a perceber que não, eu sou muito boa no que eu faço, eu tenho muita competência no que eu faço. Inclusive tem uma pessoa que eu gosto muito, que é uma referência pra mim, que é a Vitor Martins, que foi uma das primeiras trans, assim, a estarem, por exemplo, na plataforma do LinkedIn,
falando sobre negócios, né, e que acabou criando em mim esse senso de é possível que a gente esteja nesses espaços, e ela fala que quando você é uma pessoa trans, não existe espaço para você ser mediana, né, você precisa ser excelente, você precisa ser muito boa no que você faz, porque as pessoas já esperam, né, que você faça errado, ou que você não dê conta do trabalho. Então a gente tem, estar no espaço que a gente está hoje é porque realmente a gente tem muita excelência no que a gente faz, e a gente precisa reconhecer isso, né, para que a gente se potencialize e para que a gente não pare ali, para que a gente não olhe e fale, tá tudo bem, já estou aqui. Não, eu estou aqui, mas eu posso chegar muito mais longe, porque também é sobre isso, né? É sobre provocar para que a gente esteja em outros espaços, né, em outras posições. E mesmo que de repente para mim demore mais, eu de repente incentivando a Lu, que ela chegando eu também chego, porque abre as portas, né, para que outras também consigam chegar, e existe essa possibilidade. Então eu acho que existem sim muitas organizações que acabam contratando muito porque tá na moda, só que aí eu acho que de certa forma a gente tá mostrando que a gente tem competência também, que olha, Sim. tudo bem, a gente talvez pode te ajudar para que você tenha uma positivação da imagem organizacional, mas a gente também tem muita competência, a gente também pode estar em muitos outros espaços. Isso. E aí vocês hoje representam, o momento atual de vocês representa uma pessoa numa bandeira de cartão muito grande, e outra num dos maiores aplicativos de delivery que existem. Existe um pouco disso, tipo, o fato de ser uma empresa muito grande que consegue dar esse respaldo para pessoas de classes minoritárias, e ainda existe talvez uma dificuldade muito grande para empresas que são menores, de talvez porque elas não aparecem, então talvez elas não tenham responsabilidade nenhuma, talvez porque ninguém fique de olho como fica de olho no iFood. O que o iFood está fazendo? Vamos ver, vamos cercar o iFood ali, vamos cercar a Elo ali. Ah não, mas o Moraes e Moraes escritório ali, tipo, que fica naquele cantinho, ninguém tá de olho neles, né? Será que existe ainda essa questão, tipo, eu não vou ficar me dando esse trabalho de entender, de ser empático e etc, blá, 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 porque eu sou pequenininho, não tenho essa responsabilidade? Deve ter ainda muito disso, né? Uhum. Eu acho que são 2 pontos, né? Eu acho que o primeiro, sim, é essa questão do tamanho da organização, né? Quanto maior você é, quanto mais impacto você causa, quanto mais visibilidade você tem, automaticamente você é corresponsabilizada por você provocar algumas transformações sociais, né? Então, realmente, as câmeras, os olhos, né, e a atenção tá voltada realmente ali pro tipo de negócio que você fomenta e como que você contribui para certas estruturas sociais. E acho que existe um outro ponto também dessas organizações a pequena, questão de estrutura, né? Quanto maior você é, você consegue contratar pessoas, porque diversidade e inclusão tem que ser bem feita. Uhum. Diversidade e inclusão é um negócio, é falar sobre inovação. Então precisa ser bem feito, né? Não é de qualquer forma, como eu disse, não é só contratar a pessoa e colocar pra dentro, que legal, somos diversas e inclusivas. Não, existe todo um estudo que tem que ser feito, né? Todo um letramento com liderança que precisa ser feito, todo um preparo da organização, para que não seja um efeito reverso, né? Para que você contrate a pessoa, ela se sinta realmente pertencente, não ao contrário. Você contrate, não quero estar aqui porque eu não me sinto representada, né? E uma organização que talvez é menor, ela não tem essa estrutura. E não que ela precise ter, eu acho que é muito mais uma questão de mentalidade, no sentido de vamos aprender, porque eu acho que a gente tem essa troca, né? Tem esse ponto de aprendizado, mas realmente o fato da empresa ser maior facilita todo esse fomento, né? De diversidade e de inclusão. Vocês sabem o que pensar. Eu acredito também que tem muito a ver com a cultura da empresa, né? Então, se a cultura da empresa ela não é comprada com a diversidade, não adianta. Você pode inserir a pessoa ali naquele ambiente hostil, onde as pessoas não vão entender o que o corpo dela representa, as dificuldades que ela tem, o que ela precisa ser desenvolvida. A liderança é um fator muito importante também, quando você insere uma pessoa diversa no seu time, porque essas pessoas, elas vêm com desafios de fora que uma pessoa branca, hétero, padrão, cis, que estudou na PUC a vida toda, não vai ter. Sim. Entendeu? Sabe? Então a gente precisa ter uma cultura comprada com essa diversidade também. E eu acredito que se uma cultura de uma empresa pequena, que é bem trabalhada, que tem um olhar cuidadoso para essas pessoas, ela não vai ter tanta dificuldade, por exemplo, uma empresa gigantesca que só pensa em números, só pensa em resultado e que de fato não olha para os seus colaboradores com esse olhar de respeito, esse olhar de carinho, esse olhar de desenvolvimento. Então eu acredito que tem aí um meio termo também relacionado a tudo isso.
Então, a gente até teve na primeira temporada se eu não me engano foi o primeiro episódio, foi com o Bruno Carramenha. Ele estava falando pra gente sobre uma questão de contratação por conta de leis que a gente tinha antigamente, e provavelmente ainda tem agora, e que a empresa basicamente só contratava porque precisava provar ali que ela se enquadrou, né? Mas que não tinha nada feito de conscientização antes e não tinha nada depois trabalhado a partir do momento que aquela pessoa faz parte da empresa, né? Então, o que você está dizendo, eu acredito que, pelo que eu entendi, uma empresa pequena, se ela não trabalhou a conscientização da pluralidade, etc., se você traz, ele é um ambiente hostil para aquela pessoa, porque ela vai estar lá, ela foi contratada, legal, bacana. Mas como é que vai ser a jornada dela a partir daquele momento, né? Se as outras pessoas que estão lá, por exemplo, não aceitam dividir um banheiro, esse tipo de coisa, né? Então, se existe algum escritório chamado Moraes e Moraes e você se sentiu ofendido e quer me processar, eu peço desculpas, foi só um exemplo. Mas se não existe, eu diria para vocês que são os escritórios pequenos e que ouvem um podcast como esse, assistem um episódio como esse e falam, cara, acho que cada vez mais está claro para mim que eu preciso começar a inserir diversidade dentro da minha empresa. Lembra só antes que você tem que trabalhar também quem está lá dentro. Da moça que trabalha na Copa ao CEO da empresa. Tá? Eu não erro em dizer que nesses dois pilares tão distintos dentro de um mesmo ambiente existe preconceito, existe discriminação, existe muita coisa. Então não vai começar pelo RH, não vai começar pela contratação, começa antes. Tô falando bobagem, não. Não, e se eu puder fazer um complemento, Fê, eu acredito que o letramento ele é muito importante. E aí fala, mas primeiro vamos falar sobre, depois a gente contrata, vamos colocar uma rampa primeiro, vamos colocar um software que ajuda essa pessoa. Mas se a gente pensar que a gente precisa ter primeiro um ambiente perfeito para incluir essas pessoas, a gente também nunca vai incluir. Eu acho que a gente também precisa trocar a roda do carro com ele em movimento, sabe? Então, assim, quando a gente chega num lugar, a gente também pode falar sobre isso. A gente também pode dizer para as pessoas sobre. Isso que você falou é muito importante sobre a pessoa da Copa ou segurança. Porque, por exemplo, não é o CEO que vai te liberar na catraca, né, da entrada. Não é a pessoa que vai olhar o seu nome ali de registro no seu RG e vai te perguntar como você gostaria de ser chamada. Né? Ele vai te chamar pelo nome ali, que tá no seu documento. E isso é um constrangimento que gera, sabe? Sim. Quando você vai usar um banheiro. Hoje a gente vê aí meninas sendo expulsas num banheiro público, de shopping, de restaurante, porque a ignorância que tá ali instalada naquele público, naquele perfil de atendimento, não sabe lidar com o corpo trans, por exemplo. Então uma pessoa se sente incomodada, chama a segurança, ele te remove do banheiro só porque a pessoa se sente incomodada, porque ele não sabe o que é uma mulher trans, não sabe o que é uma pessoa não binária. Então é muito importante que a gente fale sobre os problemas e tá tudo bem, todo mundo tá aprendendo. Então é importante que a gente aborde esses temas assim, mesmo que no comecinho, para que a gente possa ter essa mudança. Dara, seria muito óbvio para mim perguntar quais são os principais obstáculos e dificuldades da mulher trans ou do homem trans no ambiente de trabalho. Eu quero inverter essa pergunta e fazer o seguinte: quais são as maiores alegrias? O que é de mais legal na sua vida dentro de onde você trabalha hoje, nos lugares que você já passou? Corporativamente? Na sua jornada, na sua carreira? Na minha jornada, tá. Eu acho que começa tudo pelo pessoal, né? Eu acho que é literalmente uma descoberta, né? Eu não me entendo uma pessoa trans desde sempre. Eu sempre sentia que tinha alguma coisa ali que estava faltando ou que alguma coisa não estava certa. E na vida adulta, realmente, que eu me descobri, eu vi que era uma questão com a minha identidade. A partir dali, eu costumo falar, né? Que eu encontrei, de fato, a felicidade, assim, na minha vida. Coisas que eu tinha medo, coisas que eu tinha receio, incertezas que eu tinha sobre a vida, sobre carreira, sobre eu mesma, né? Passou a fazer sentido a partir do momento que eu me descobri uma pessoa trans. Eu costumo falar, né, que é engraçado, porque a partir da descoberta, mesmo sabendo que socialmente eu me privaria de muitas coisas, porque a sociedade nos priva de muitas coisas, eu me libertei em outras, sabe? No sentido de não ter medo de sair, não ter medo de que se normalize a minha existência, a minha identidade, a minha presença, e isso impacta no meu trabalho também. Então a forma hoje como eu olho um projeto, por mais desafiador que seja, e eu não, vamos fazer acontecer, é uma força realmente que vem justamente dessa descoberta, né? Então se descobrir uma pessoa trans está muito além
da identidade. Então, para mim, a maior alegria de ter me descoberto uma pessoa trans foi ter me descoberto em várias outras coisas, né? Mesmo que isso tenha me feito realmente começado a experienciar algumas negativas sociais, eu me sinto liberta hoje para estar onde eu queira estar, para fazer o que eu quero fazer, sem que eu tenha medo, né? Tudo que eu preciso tá aqui, tá comigo, sabe? Eu sou literalmente ali a minha força. Então, a maior alegria realmente foi a descoberta, ter me potencializado em várias possibilidades. Ah, que legal. Eu, como designer gráfico, tendo a agência Arte pela Arte como um dos fornecedores da Elo, eu já tive a oportunidade de ver que muito trabalho foi feito ao redor desse assunto. Sim. E foi muito por acaso que eu acabei conhecendo você, né? Como é que é lá dentro, tipo, como é que isso tá, tipo, sendo trabalhado? Parece que tá dando um orgulho danado, todas as movimentações, todas as ações que estão sendo feitas dentro da Elo, em torno do orgulho, em torno da representatividade. Conta pra mim um pouquinho, como é que tá sendo isso lá? Você tá há quanto tempo lá dentro? Eu vou fazer 2 anos agora, 2 anos, é né? bastante. Já passou bastante tempo, fui promovida, inclusive, então o negócio tá funcionando, né? Tá dando certo, o dinheiro da boneca tá aumentando, é ótimo. Olha, pra mim, eu acredito que tem sido o meu propósito de vida, assim, sabe? Eu ainda não sabia qual era o meu lugar no mundo, né? Porque a gente não tem representatividade de pessoas trans na TV, nos ambientes corporativos. E aí, quando eu chego num ambiente corporativo e que, de fato, as pessoas querem ouvir as minhas ideias, querem colocar em prática as minhas ideias e a liderança, a organização é comprada com isso, pra mim valida tudo aquilo que eu acredito, assim, sabe? Então, desde que eu cheguei, a gente falou sobre identidade de gênero, a gente falou sobre comunicação inclusiva, linguagem neutra, a gente criou o grupo de afinidade para pessoas pretas e pardas, a gente criou o grupo de mulheres, que mais? A gente criou ali dentro o Dia da Família, então as datas comemorativas tem muito mais agora esse olhar de diversidade, a gente não comemora mais o Dia dos Pais, nem Dia das Mães, é o Dia da Família. Olha porque só. a família pode ser configurada por várias formas, né? 2 pais, 2 mães, filhos adotivos, enfim. Um chihuahua, inclusive, né? O amor da minha vida. Então, tudo isso pode acontecer, existem várias possibilidades, e construir essas possibilidades para que as próximas cheguem nesse ambiente, para mim, eu acredito que é a minha missão de vida, assim. Então, tem sido recompensador, é um lugar que eu acredito muito, porque vai junto com os meus valores. Claro, gente, não é um ambiente perfeito, lá não é a Disney, eu costumo falar isso para as pessoas novas que estão entrando, entendeu? Porque a gente tá num trabalho de construção, num trabalho de aprendizado. Então, assim, todos os dias a gente tem um desafio, é orçamento, é agenda, é assuntos do negócio. Então, hoje a gente tá com um desafio muito grande, que é como é que a gente linka diversidade com assuntos do negócio? Né? Porque as pessoas acham que diversidade é aquele grupo que fica ali numa salinha, colorindo, pintando, abraçando a árvore, né? Acho que as pessoas acham que a gente faz isso, né? Ai, vai lá com o povo da diversidade que abraça a árvore. Vai lá brincar um pouco. E não é sobre isso, né? A gente tá trabalhando pra aumentar o quadro de pessoas pretas e pardas, a gente tá trabalhando para letrar as pessoas sobre os desafios lá fora. A Elo e todas as empresas hoje são cobradas por metas de pessoas, então a gente hoje tá trabalhando a diversidade, de fato, linkando isso com o negócio. E a Elo, né, é o cartão do brasileiro, é uma marca 100% nacional. E o nosso cliente, ele é preto, ele é PCD, ele é periférico, ele é do interior, então a gente precisa hoje entender do porquê que a gente tá falando disso. Se a gente não vai pra periferia, se a gente não vai pro interior, se a gente não faz benefícios para essas pessoas, o nosso produto morre. Então a gente precisa ter um olhar inteligente pro negócio com diversidade também. Bacana, até porque se a gente passar tanto tempo só tendo que levantar bandeira, Exato. a gente vai olhar e poxa, eu tenho que levantar a bandeira pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser preta, pelo fato de ser travesti, e aí, né, aquela coleção, o Raul participou de um episódio na primeira temporada sobre PCD, e ele falava, gente, eu sou anão, sou gay, né, sou preto. Cara, que mais que, né, é muita coisa, é muita sobrecarga, né, para uma pessoa só, né, eu falo que eu gosto de passear na Paulista porque eu sempre fui fã de gente, sempre fui fã de pessoas, e toda a gama de possibilidades que pessoas juntas no mesmo lugar podem oferecer, né? E a Paulista é isso, eu estudei na Casper Libero, eu sentava no escadão da Gazeta e ficava olhando, de repente passava um super-homem, aí do nada passava uma travesti, aí do nada, tipo, você olhava e falava, gente, calma, saía de dentro da Gazeta,
Saía de dentro da Gazeta, a Mama Brusqueta saía. O Sérgio Malandro saía. E aí a Paulista é maravilhosa, né? E para quem estudou ali, sentou naquele escadão e ficou anos ali, respeitar a pluralidade é até mais fácil porque a gente conviveu com ela, né? Então, poxa, espero que um dia a gente não tenha mais que levantar bandeiras, né? Porque colecionar elas deve dar um peso muito grande, né? Eu não posso nem dizer que é meu lugar de fala, porque até por me considerar preto, tipo, ainda assim eu por acaso, passei a vida inteira tendo privilégios de pessoa branca. Por algum motivo que eu não sei qual é. Talvez pela classe, talvez por... não sei, por onde eu estudei e etc. Talvez tenha sido assim, mas eu nunca tive, por exemplo, uma pessoa no supermercado me seguindo. Nunca, né? Mas na hora de... Tudo bem, teve um bullying aí na escola racial, mas foi pontual, foi aquilo ali só. Então eu nem tenho tanto lugar de fala assim pra dizer, mas é tão fácil reconhecer, né, que tem gente carregando até bandeira demais nas costas, né, e tendo que batalhar por aquilo, falar por aquilo, vira enciclopédia de todo mundo, né, tipo, mas como é que é isso daqui? Mas como é que fala isso daqui? Me ensina, me mostra. Ensina e tudo mais. Acho que a pessoa querer ser palestrante, beleza, né, tipo, é dela, né, agora ela ser o tempo todo... me paga que eu falo, né? A gente conversa desse jeito. A mensagem, né, amiga? Dara, no seu LinkedIn você fala demais a palavra narrativa. De onde surgiu essa narrativa? O porquê que você levanta muito a questão das narrativas contadas pela Dara nas suas redes sociais? Conta um pouco dessa história pra gente. Tá. Acho que a minha própria trajetória, assim, normalmente quando eu pergunto, por exemplo, né, sobre minha infância, a primeira coisa que eu lembro da minha infância é que a minha infância foi uma infância de muito inconformismo, né? Ok. Mesmo quando eu não tinha ainda juízo de valor, quando eu não conseguia ainda entender o que era um problema social, mesmo quando eu não conseguia me ver como uma pessoa preta, e que isso possivelmente faria com que eu experienciasse algumas coisas negativas, né, socialmente, eu tinha um inconformismo pela minha realidade, né, por ver minha mãe batalhando para criar 2 filhos, por não conseguir emprego, por não achar justo, por exemplo, o fato da gente não... Hoje tem uma palavrinha bonitinha, né, que as pessoas falam segurança alimentar, o quanto que eu odeio essa frase. Segurança alimentar? Insegurança alimentar, né? Ai, família, não sei o que, tem insegurança alimentar. Não, a gente passava fome mesmo, não é questão de insegurança, tá. É de não ter. Não tem essa de insegurança alimentar, é uma palavrinha bonitinha pra falar, na verdade, que as pessoas passam fome. Operador de fotocopiador. Exato. Então, desde pequena, eu era muito inconformada com isso, mesmo sem saber exatamente o que eu faria pra mudar e se era possível mudar. E aí, conforme fui entrando ali na adolescência, né, e mais na vida adulta, e que eu fui tendo literalmente mais domínio sobre quem eu era no mundo e como que eu poderia, de certa forma, ter caminhos diferentes para que eu pudesse mudar a minha realidade, eu acho que aí começou a entrar essa palavrinha de narrativa, né, no sentido de que para algumas de nós, né, e para os nossos marcadores já existe meio que um começo, meio e fim. Já existe um estereótipo de qual vai ser a nossa jornada. Só que a gente precisa se perceber dentro dessa jornada no sentido de que a gente tem o domínio dessa narrativa. Talvez a gente não tenha uma jornada com muito mais passos, né, com muito mais caminhos, com muito mais pedras no caminho, mas cabe a gente também mudar o rumo dessa história, no sentido de não permitir que o outro determine que caminho que a gente vai seguir, que os nossos marcadores nos levem por determinada narrativa mesmo. Então, a partir dali, eu falei, não, eu preciso escrever melhor a forma como eu experiencio, né, a minha vida mesmo, socialmente. E aí, meio que a narrativa, ela entrou, e aí eu percebi que não era apenas sobre mim, né, que existiam outras possibilidades também da gente provocar outros recortes. Então hoje, por exemplo, se eu falar que eu tenho uma amiga que é travesti, automaticamente as pessoas vão associar uma figura que está na esquina se prostituindo, Sim. Na informalidade, e é isso justamente que eu tento provocar, né, que olha, existem outras narrativas para além daquelas que foram criadas, né, então a questão da narrativa é realmente trazer pra gente essa construção. Pergunte pra mim, deixa que eu mostre como eu vou construir a minha história, qual vai ser o meu caminho. E por isso que meio que narrativa entrou na minha vida, assim. Eu acho maravilhoso. Narrativa, todo mundo tem uma, Sim. Né? A diferença é que antigamente a gente tinha quase todo mundo vivendo a mesma narrativa, né? Todo mundo dentro da mesma caixinha, Exato. Fazendo exatamente a mesma coisa, seguindo exatamente a mesma regra, e agora essa caixinha
Uhum. né? Exato. Explodiu e tá cada um contando a sua própria história e a rede social tá aí pra ajudar, Sim. né? Ou você conta muito bem a sua história, ou você conta de uma maneira muito pífia a tua história, mas tá todo mundo aí meio que Totalmente. comprando essa história de eu preciso criar minha narrativa, né? Exato. Eu adoro essa palavra. Acho ela. E aí, quando eu vi na sua rede social, eu falei: caramba, tipo, é isso. É sobre. A gente tá contando histórias de todo mundo, né? Uma das coisas que eu mais falo, né? Que você pode até estar dançando uma dancinha no TikTok. Aquilo faz parte do que você tá contando, Uhum. né? E aí é a provocação, né? Daqui a, sei lá, 40 anos, quando o netinho virar e falar assim, aquela ali é a vovó? Se ela tiver... Fazendo assim, ó. Se ela tiver assim, é a vovó. Aquilo conta a história dela, né? Exato. Agora, que história que você quer contar, eu não, né? Aí já não é comigo, né? Então, E tá tudo bem, né? Acho não, que faz parte. e de tá cada tudo um. bem, é isso que eu tô falando. Se ela olhar e falar assim, sim, é a vovó. A vovó naquela época fazia umas coreografias e aquela era ela naquele momento. Uhum. Né? Exato. E aqui eu tô falando de uma coisa muito mais branda, né? Pra não entrar em questões ainda mais pesadas, que foi o mesmo que o que você trouxe, né? Tem narrativas que são difíceis de contar, né? Nossa, muito. E dentro das empresas a gente tem talvez um dos ambientes mais hostil possível para contar essas narrativas, porque impera a expectativa de que você seja uma pessoa formatada, Exato. séria. Você não pode nem ser engraçado. A gente teve um episódio com a Mariana com isso, ela falou, cara, a gente não pode ser engraçado porque as pessoas dizem que a gente não é sério, que a gente não é eu conheço, profissional, é que a gente não pode ser, por exemplo, um líder engraçado, que a gente provavelmente não vai ser levado a sério, né? Tipo, pô, caramba, não. Como é que tem sido para mulher trans, para travesti, dentro das empresas? Qual você acha que tem sido o maior obstáculo hoje para que elas não sejam contratadas, mas depois que elas são contratadas, para vingar mesmo essa narrativa, essa história delas dentro da empresa? Acredito que o desafio de ser mulher, né? O desafio de ser mulher. Eu acho que ser mulher no ambiente corporativo é difícil, né? Porque se você não assume características masculinas, por exemplo, você não é ouvida, você não é respeitada. Então você tem que ser dura, você tem que ser grossa, você tem que ser brava, você tem que ser séria, você tem que ser chata, né? Pra que você, de fato, tenha o seu local ali. Quando você consegue, né? Porque às vezes você tá numa reunião, um time de TI, por exemplo, você olha pro lado, só tem homem. Sim. Né? Como é que você vai se posicionar? Como é que você vai falar? Como é que você vai se sentir segura de se comunicar num ambiente daquele? Então, o desafio que eu acredito que eu enfrento mais hoje é esse por ser mulher. Mas eu acredito também que essa responsabilidade também tá em cima dos homens, né? Porque, querendo ou não, o problema não tá na gente, né? Quem tem esse olhar de mim não sou eu, é o outro. Né? O homem trans não passaria por isso, pelo que eu tô entendendo. Engraçado, porque essas semanas que passou agora, tinha um homem trans numa sala e ele falou, Luke, antes da transição, eu passava por tudo isso que você tá me falando, que é o mansplaining, o interrupt, eu não tinha voz, eu não me posicionava, eu não tinha espaço. E quando eu transiciono, pra quem tá em casa que não sabe, um homem trans é uma pessoa que nasceu com o gênero feminino e no decorrer da vida, né, floresce com o gênero masculino e atende às características de um homem, por exemplo. E ele falou, depois que eu assumi essa figura masculina pras pessoas, eu consegui falar mais, eu fui mais respeitado, eu fui mais ouvido, hoje eu tenho meu espaço, as pessoas me respeitam, me ouvem, me entendem. Então, até nisso, existe uma contradição, né? Que loucura, né? É muito louco, é realmente um multiverso. Se você for entrando, você se perde, assim, sabe? Tô na Marvel daqui a pouco. Tô na Marvel. Então, tem esse desafio de ser mulher. Então, hoje, o que eu mais faço é empoderar essas mulheres para que, de fato, elas liguem a câmera, abram o microfone e falem, olha, eu não concordo com o que você tá dizendo. E pra você não concordar, você não precisa ser grossa, agressiva, falar mais alto. Você pode ser doce, você pode ser delicada, você pode ser o que você quiser, na verdade. A gente não precisa assumir uma característica do outro para que ele nos escute. E o homem também precisa fazer essa reflexão, porque isso tá muito mais enraizada neles, sabe? Porque se tem uma colega ali falando, por que eu não tô cutucando meu colega que tá rindo? Por que eu não tô cutucando o colega que tá mexendo no celular enquanto a mulher tá ali no presencial com o microfone na mão? O que ela tá falando também é importante pra você, cara. Então é importante que os homens
se percebam e também construam esse ambiente para que a gente se sinta confortável. Sendo uma mulher cis, sendo uma mulher trans, enfim, sendo o que a gente for, a gente tá ali nessa vulnerabilidade de certa forma, sabe? Muito bem colocado. E existe... Então, o espaço de fala hoje nas organizações, ele existe, ele está sendo criado, mas ele está sendo criado majoritariamente por quem já faz parte desse recorte, ou ele está sendo criado também com essa ajuda de quem não faz? Como é que tá isso? O espaço de fala sempre é do homem branco, cisgênero, que vem de uma classe social que deu privilégio, né? Sim. E o que sobra, a gente tenta pegar ali pelas margens, né? E é isso, as nossas histórias estão sendo contadas por essas pessoas, né? Hoje, quem comanda as grandes organizações, quem comanda, inclusive as áreas de diversidade e inclusão, normalmente são essas pessoas, né? Que não entendem de fato o que é o nosso recorte, o que é a nossa realidade. O que a gente tem feito é literalmente cada vez mais pego o microfone pra falar, não, deixa que eu conto a minha história. Com licença, deixa eu falar um pouquinho. Deixa que eu conto exatamente aquilo que eu preciso, deixa que eu conto exatamente quais são meus sonhos, meus propósitos, o que eu posso fazer. Tem uma quebra também de paradigmas, né? Que é, por exemplo, nos ver apenas em áreas de diversidade, de inclusão. E não, a gente pode fazer outras coisas também. Hoje, por exemplo, eu trabalho, 99% do meu trabalho é sobre comunicação. A diversidade é o meu lado mais pessoal. Sim. Né? Eu trabalho no meu propósito pessoal mesmo de vida. Já trabalhei também com desenvolvimento de pessoas, já trabalhei com treinamento e desenvolvimento. Trabalhei com outras coisas para além de diversidade e de inclusão. E acho como que o Maluk trouxe, né? Antes de ser trans, nós somos mulher, né? E existe Sim. um sistema machista que acaba literalmente fazendo com que a gente não tenha voz, né, para de fato a gente conseguir provocar estarmos nesses outros espaços. As pessoas nos olham, já nos colocam especificamente sobre algo muito, muito específico, e aí quando a gente foge daquilo, tipo, opa, peraí, mas não é trans? Sou trans, mas posso estar em outros espaços, né? Trans é apenas a minha identidade, assim como a sua é cis. Não interfere em nada, né, sobre Sim. os espaços que eu posso estar e as coisas que eu posso literalmente fazer. Fiquei curioso, como é que era o trabalho de desenvolvimento de pessoas? Incrível. É? Incrível. Inclusive, eu me descobri uma pessoa trans quando eu fui pra essa área. Autoconhecimento. Exato. Inclusive, minhas redes é isso: diversidades, autoconhecimento e autocuidado. É exatamente esse passo que fez parte do meu processo de libertação. Mas o trabalho era especificamente de que forma? Desenvolvendo pessoas, né? Então, eu estava dentro de uma área de tech, né? Então, existem várias áreas ali dentro do iFood, e eu fui para essa área de desenvolvimento de pessoas com olhar para pessoas de tecnologia. Tá. E aí, o mais bacana é que eu tinha ali alguns projetos, né? Em que a gente tinha que propor jornadas de desenvolvimento para uma área, por exemplo, que hoje eu atuo, que é a área de Customer Experience, e ao mesmo tempo também eu participava de alguns projetos que falavam sobre desenvolvimento de grupos subrepresentados. Ok. Como que a gente desenvolve pessoas que historicamente não tiveram acesso a conhecimento técnico, habilidades humanas, para atender uma necessidade do negócio, mas para que também essas pessoas consigam se encontrar e consigam se desenvolver e começar a construir uma carreira. E a partir dali que eu comecei a descobrir sobre habilidades, que eu descobri o autoconhecimento, né? Então, através do autoconhecimento, que eu comecei a diagnosticar o porquê eu sentia algumas coisas, o porquê eu deixava de sentir, o porquê que eu não conseguia me sentir plena, e aí que eu cheguei, por exemplo, na minha identidade, né? Então, trabalhar em desenvolvimento de pessoas fez com que eu mostrasse que é muito mais do que desenvolver para o negócio. Você potencializa a pessoa para a vida, você literalmente abre portas que a pessoa não sabia que ela poderia abrir, que ela poderia se descobrir. Eu acho incrível esse tema. Eu perguntei porque é algo que eu me seduz o tempo todo, que é o desenvolvimento e a personalidade, né? Eu tenho formação em coaching e acabei não seguindo a profissão, mas isso me deu ferramentas para entender e analisar as pessoas cada vez mais, o que é uma coisa muito legal, mas também tem os seus problemas. Hoje, por exemplo, eu não consigo sentar numa cadeira junto com a minha terapeuta, por exemplo, e ser aquela pessoa livre de olhares técnicos, de olhares... Às vezes parece que eu vou falar alguma coisa que eu já sei o que ela vai responder. Pelo amor de Deus, gente, não tô falando que... Ele tá analisando a psicóloga, hein, gente? Não é porque eu tenho formação em coaching que eu sei o que uma psicóloga vai dizer. Não, mas...
por ter trabalhado com tantas ferramentas de desenvolvimento de pessoas, né? A gente o DISC, assessment, e aí você trabalha as ferramentas de escuta ativa e tudo mais, você vai pegando um pouquinho e é tão gostoso, né? Trabalhar com esse desenvolvimento de gente, né? É enriquecedor. E você vai se desenvolvendo junto com eles. Exato, foi isso. É isso. Foi isso, né? foi uma área que literalmente era pra que eu atuasse, mas no final eu que acabei sendo ali a pessoa impactada pelo que eu fazia. E você aprende a ouvir. Total. Né? Exceto a minha esposa, que acha que provavelmente vai falar, imagina, ele não sabe ouvir. Mas aí é uma coisa com ela específica. Mas eu aprendi também a ouvir mais, né? A primeiro absorver a informação da pessoa e depois trabalhar aquilo de alguma forma, né? Cara, por isso que me puxa muito esse assunto. Quando você fala, não, trabalhei com desenvolvimento de pessoas, me puxa muito porque eu realmente tenho um carinho muito grande por isso. Como é que era pra você trabalhar esse desenvolvimento, as pessoas olharem e falarem, caramba, tipo, se ela ainda tá se descobrindo, se ela ainda tá, tipo, como é que ela vai fazer pra me desenvolver? Tinha um pouco disso ou não? Ou mesmo pra você, não sei. Eu acho que aí entra outro ponto, entra novamente a questão da narrativa, né? Uhum. Eu acho que a gente não precisa fazer o trabalho da mesma forma sempre, a gente consegue mostrar sim. que existem outras formas. Eu acho que a gente vê muito desenvolvimento, né, de pessoas como algo muito fixo, muito linear, no sentido que a partir do momento que eu te desenvolvi determinada habilidade, você vai ser muito bom nessa habilidade e é um caminho fim. E não, o desenvolvimento ele é contínuo, a gente sempre tá se desenvolvendo. E conforme você se desenvolve, você se descobre, e você vai descobrindo novas coisas, novas paixões. A minha própria jornada, a minha própria carreira não é uma carreira linear, né? Eu comecei no atendimento, eu fui para treinamento, depois eu fui trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Hoje estou trabalhando com comunicação e diversidade entrou nisso tudo. Então, automaticamente, na minha própria narrativa, eu consigo mostrar que é possível que você se desenvolva em habilidades que sejam habilidades distintas para que no final você tenha um combo perfeito. Então hoje, por exemplo, quando eu recebo um projeto de diversidade e inclusão, eu sei como que eu treino, eu sei como que eu desenvolvo, eu sei como que eu me comunico com essas pessoas, mas sei como que eu me comunico também com o corpo organizacional e diretivo para mostrar resultados. Então tudo isso fez muito sentido para mim. Então acho que a minha própria jornada eu consegui mostrar do quanto não ter certeza também é uma estratégia para o desenvolvimento. Porque às vezes quando a gente tem muita certeza de algo, te priva de tantas coisas. É né? verdade. Te deixa num caminho tão lógico e que você deixa de descobrir outras coisas que de repente você gosta. Comunicação, jamais que eu podia me ver mais com comunicação. Imagina, eu venho da periferia, nunca tive voz, nunca tive escutativa. Como que eu vou trabalhar com comunicação? E eu só consegui isso literalmente porque eu estive em uma área que me mostrou que eu posso, né, ter acesso a essas outras habilidades e principalmente, né, que eu acho que é focar no que a gente é boa. Não insistir naquilo que a gente é ruim. A gente tem uma mania de querer insistir. Eu sou ruim em análise de dados. Aí você vai fazer um curso de data analytics. Nossa, eu odeio Excel, Você não é gente. boa nisso. Minimamente faça pra você ter conhecimento básico, mas vista naquilo que você é muito bom, potencializa, Sim. né, aquilo que você é muito bom. Então acho que eu consegui mostrar para as pessoas que, olha, vou aprender junto com você e pode ser que a gente descubra muitas coisas. Então acho que foi positivo, eu consegui mostrar um outro lado também. Que legal. E falando em ser muito bom, quem veio primeiro, Luke? A analista ou a maquiadora? Gente, pasmem, mas foi a maquiadora. Olha só. Eu fiz o curso de maquiagem profissional antes de me formar em RH. Tanto é que a minha carreira, eu comecei a faculdade de estética. Então eu ia ser esteticista, maquiadora, então meu ramo era da beleza, né? Dá pra perceber aqui pela lata que a gente tá dando uma trabalhada. Mas primeiro veio a maquiadora, que assim, hoje é o meu hobby, né? Eu amo, assim, fazer maquiagem, o mundo da beleza me atrai muito. E o RH veio como uma consequência de tudo, né? Então tava ali, comecei cheia de sonhos, fiz o curso, me inscrevi na faculdade, aí no meio termo disso eu tava trabalhando no telemarketing ainda. Então uma terceira carreira paralela, que foi o telemarketing, então comecei no telemarketing. E aí eu fui demitida, bem quando me matriculei na faculdade. Tudo tá uma merda mesmo, né? Então agora eu vou desistir de tudo. Fui lá, tranquei a faculdade.
Terminei o curso de maquiagem, comecei a fazer alguns atendimentos, já fiz até noiva, inclusive. Só que eu não lidava muito bem com o atendimento ao cliente, assim, cara a cara. Noiva, então. Sabe? Noiva, então, você imagina. Você vai fazer um delineado, ela fala, não gostei. Então eu falo, faz você, né? Brincadeira. Então, não me dei muito bem nessa parte do atendimento. E aí, foi quando eu voltei pro call center. E aí, eu consegui me desenvolver e ir pra área de treinamento dentro do call center. Então, fiz a faculdade de RH, fui promovida dentro do call center. E aí, eu vi que eu tinha essa facilidade de ensinar pessoas, de formar pessoas. E quando eu via, tipo, no olhinho daquela pessoa, que era o primeiro emprego, que ela tava fazendo de tudo pra falar um alô, boa tarde, que era algo que eu tinha na minha adolescência, porque, tipo, eu não conseguia passar em nenhum processo seletivo pra RH, pra escritório, enfim, por N coisas. Então, quando eu entrei no telemarketing, pra mim foi um sonho realizado. Pô, ter um emprego CLT, sabe? Eu fui contra tudo aquilo que a sociedade me colocou. Como a Dara falou, a prostituição, a rua, a marginalização. Então, eu peguei tudo isso e falei, não, eu não quero. Eu quero outra vida, eu quero outra história. E aí, quando eu entrei no telemarketing, isso me possibilitou, assim, aprender, falar melhor, fazer minha faculdade e hoje estar onde eu estou, sabe? E hoje a noiva é você. E hoje a noiva sou eu, né, gente? Inclusive, ó, cameraman, dá uma focada aqui no meu anel de noivado. Olha. Diz que vem aí, não sei, né? Será que vem? A gente precisa do outro 50% 6 anos já me enrolando, 6 anos. 6 anos. Meu Deus. A gente tá chegando ao finalzinho aqui do nosso episódio. Até agora vocês estão bem? Nossa, super! Tô ótima. O papo tá muito gostoso, Podia ficar né? aqui a noite toda. Pro final do episódio, normalmente eu faço o momento dinâmica de grupo. Que são aquelas perguntas que normalmente a gente ouve demais aparecerem nas entrevistas de emprego. E que uma delas é a que eu sempre faço para todo mundo que participa aqui do podcast. E eu vou começar de novo, então, por ordem alfabética. Luke, onde você se vê daqui a 5 anos? Daqui 5 anos, eu quero ser dona da minha própria empresa, da minha consultoria, junto com a minha amiga Dara. Sei que ela já tá começando a dela, inclusive, ó, 1000 narrativas, já tá aí, sigam no Instagram. Mas me vejo dona da minha empresa, dona da minha vida, mostrando pra sociedade que uma mulher trans, periférica, da periferia, filha da Francisca, que é diarista, que não sabe ler nem escrever, filha do José Mário, que é um pedreiro preto baiano, conseguiu ter a sua casa própria, ter o seu carro, ter outras formações e abrir a sua própria empresa e mudar a vida não só da minha própria família, mas também de uma sociedade e mostrar que nós mulheres trans podemos ser o que a gente quiser ser nessa sociedade. Que delícia de resposta, muito bom. E você, onde você se vê daqui a 5 anos? Nossa! Junto com a Luke. Eu já vi que sociedade tá nascendo aqui, né? Já tô com um contrato embaixo da mesa aqui. Terminou o podcast, ela assina. Não. É engraçado, eu tenho muita dificuldade em pensar assim, em futuro realmente. Pai, eu me vejo, por exemplo, eu não gosto de pensar em cadeiras, em posições, em cargos, mas eu me vejo literalmente fazendo o que eu gosto, que é a diversidade, que é falando para pessoas de grupos subrepresentados a importância da gente se cuidar, a importância da gente se conhecer, a importância da gente não aceitar aquele livrinho que colocaram, aquele manualzinho das nossas vidas. Eu me vejo literalmente provocando, independente de onde eu esteja, do espaço que eu esteja. Porque eu acho que é sobre isso, né, amiga? Trabalhar com diversidade é sempre estar provocando. Sim. Ou pelo que a gente fala, ou simplesmente por a gente existir. Então eu me vejo provocando ainda mais, em espaços ainda maiores, mas principalmente provocando quem de fato tem a caneta na mão e tem o poder de mudança. Eu quero chegar num nível que eu realmente consiga falar com quem tenha de fato o poder de mudança e consiga acreditar naquele livro em branco que eu estou entregando para que a gente construa outras narrativas. Eu me vejo realmente nesse lugar onde eu consiga influenciar pessoas positivamente, porque eu sei da minha intencionalidade. E hoje eu consigo reconhecer isso, que é uma troca que a gente tem, né? Então, se eu sei que é genuíno, se eu sei que é intencional, eu me vejo sim nesse espaço onde eu consiga positivamente influenciar e provocar uma mudança urgente que a gente precisa socialmente, assim. Se fosse um RH de verdade, estaria assim agora. Seria contratada. Será que seria contratada? Quais você considera que são seus pontos fortes? Meus pontos fortes? Olha, eu sou muito perfeccionista. Esse normalmente é o seu maior defeito. Eu sou muito perfeccionista, cara, faço tudo certinho. O meu ponto forte é que eu sou muito insistente, né? Eu acredito que todas as portas que se fecham, eu vou lá e eu arrombo elas. Bom. Sabe? Não, você não vai entrar. Eu vou sim. Você vai me escutar só 5 minutinhos que vai mudar a sua vida. Então eu sou muito insistente.
né? Sou muito insistente, sou muito batalhadora. Eu acredito muito no meu potencial, né? Porque se a gente não acredita em nós mesmas, a gente não vai a lugar nenhum. Então, nós precisamos ser a nossa maior potência, assim. Então, acho que eu sou muito confiante também. Muito bom. Quais são os seus maiores pontos fortes? Ser genuína. Não sei se é um ponto forte, se é um ponto Lógico negativo. que é, que é isso. Depende, E né, da onde difícil a gente até tá, de né? buscar, né? Então, eu sou genuína no que eu faço, no que eu falo, no que eu quero fazer, no que eu quero falar também. Então, acho que é um meu ponto forte. As coisas que eu acredito é inegociável. Tem que fazer muito sentido para o que eu acredito. E eu deixo isso muito explícito para aceitar, por exemplo, uma oportunidade, para aceitar, por exemplo, uma promoção. Tem que se conectar a isso que eu acredito. Então, acho que é o meu ponto forte. Muito bem. Se eu tivesse que colocar mais uma resposta para vocês, eu diria que personalidade vocês têm de sobra. Ah, se um dia alguém perguntar um ponto forte de vocês, por favor, não deixe passar essa, porque duas mulheres aqui nessa mesa que conseguiram mostrar tamanha força, né? Não tem ninguém aqui só respondendo pergunta. Não, tem gente aqui realmente afirmando, né? E trazendo narrativas. Eu sinceramente acho que essa é uma das qualidades mais admiráveis de uma pessoa, né? Quando ela tem personalidade, né? Como diz o Cortella, ele fala, não seja medíocre, né? E medíocre não é as pessoas estão acostumadas que medíocre é um xingamento. Não, medíocre é mediano, né? Você precisa sempre ser um pouco acima para chamar atenção, para encher os olhos, para fazer a diferença. E eu vejo isso muito em vocês. Pessoal, essa câmera, vocês já estão acostumadas, é a câmera de vocês. Por favor, deixem qual recado vocês quiserem deixar, rede social, onde encontram vocês. Fiquem à vontade. Vou começar então. Pra você, aliado, né, pessoa branca, cis, hétero, padrão, que tá aí com a canetinha na mão, que tá como líder, com cargo de posição de confiança, a gente precisa muito de vocês. Isso não é uma guerra, não é uma batalha, a gente falou muito sobre isso, né, sobre as pessoas que estão no poder. Então vocês têm um papel muito importante pra mudar vidas. E quando a gente fala mudar vidas, não é só o letramento, não é só falar sobre diversidade, mas é de fato abrir uma vaga afirmativa, é criar um programa de inclusão pra pessoas pretas e pardas, pra pessoas PCD, pra pessoas de idade. Enfim, poderia ficar aqui falando a noite toda, mas a gente precisa muito do apoio de vocês. Então, se aproximem da diversidade, conheçam pessoas diferentes e com vidas diferentes de vocês, narrativas diferentes, para que vocês possam gerar empatia e o respeito para essas pessoas. Bom, eu sou a Luke Luana, vocês me encontram aí no LinkedIn como Luke Luana, no Instagram como Luke Santos. E é isso, me sigam, curtam, comentem lá os meus conteúdos. Muito bom. Ai, que orgulho. Ai, que orgulho. Tô muito blogueira, né? E você? Um caminho muito parecido com o da Luke, né? E acho que principalmente provocar que não é só sobre a Luke, não é só sobre a Niodara. Acho que a gente abre portas pra mostrar que existem muitos outros talentos, muitas outras pessoas que precisam apenas do holofote ligado, de uma câmera e do microfone para que elas consigam falar. Então, de fato, estejam comprometidas, sabem, a provocar essas mudanças sociais, estejam comprometidas, assim, a conhecerem outras pessoas trans, questionem o porquê que vocês não veem pessoas trans e travestis durante a luz do dia, questionem o porquê no seu espaço organizacional não tem pessoas pretas, não tem pessoas pretas em cargo de liderança, questionem o porquê a sua empresa não tem acessibilidade para que pessoas com deficiência possam estar na organização também. Acho que é literalmente a gente se responsabilizar por provocar essas transformações sociais. E se precisarem de ajuda, a gente tá aqui. Eu estou à disposição, Niodara Narrativas, no LinkedIn, no Instagram, para que a gente consiga somar esforços aí e dividir realmente responsabilidades para a gente transformar esse mundo. E é para hoje, né? Emicida já falava, é tudo para ontem. É emergente e a gente precisa, de fato, fazer com que novas narrativas sejam possíveis. Muito bom. As redes sociais do Relaciocinando você já sabe. No Instagram, Relaciocinar. No YouTube, Relaciocinando. Se por acaso o YouTube disser para você que é relacionando o que você está procurando, não deixa, é Relaciocinando. Também nos seus gerenciadores de áudio favoritos, Spotify, Deezer, você encontra todos os novos episódios que nós estamos lançando agora. Eu normalmente faço um texto final de fechamento do episódio, mas depois do que a gente ouviu aqui agora, eu acho que o meu papel não é de falar, é de ouvir. E assim como de muitos nós que estamos aqui presentes agora, eu espero que tenha sido um episódio que
fez pensar, que fez refletir e que sirva de verdade para que a gente siga por um caminho cada vez mais coletivo e não individual. Até o próximo episódio.